O milionário deve sua vida a um mendigo negro que arriscou tudo para salvar sua vida. A cidade pulsava em seus ritmos frenéticos, carros buzinando, pessoas apressadas, mas ninguém parecia notar o menino. Mateus, um garoto de rua, com pele negra e olhos que carregavam histórias de luta, se misturava à multidão invisível. Nascido nas calçadas frias, ele aprendeu que a indiferença era sua única companhia. Até aquele dia fatídico. Alexandre Mendes, um milionário que vivia em uma mansão opulenta, estava a caminho de uma reunião importante. Seu mundo de luxo e cercas elétricas não o preparou para o terror que o aguardava. Um acidente brutal. O carro pegou fogo após colidir com um caminhão desgovernado. O desespero tomou conta de todos. Gritos, fogo e a sensação de que nada poderia ser feito. Mas no meio da confusão, uma sombra se movia. Mateus, que assistira ao caos de longe, decidiu que era hora de agir, sem pensar, sem hesitar. Com seu coração palpitando, ele correu em direção à explosão. O calor era insuportável. O fedor de combustível e fumaça se misturava ao ar. Ele não tinha nada a perder. Com coragem, empurrou a porta do carro amassada e viu Alexandre, desacordado, preso em seu próprio inferno. Com força e determinação, arrastou o milionário para fora. Os segundos pareciam horas. Mateus se sentia um herói. Ao olhá-lo, Alexandre despertou, vislumbrando o menino que lhe salvou a vida. Entre a fumaça e os olhares atônitos dos espectadores, nasceu uma conexão inesperada. O garoto invisível agora brilhava como um farol de esperança. Alexandre, grato e tocado por aquela bravura, decidiu que precisava ajudar Mateus. O que começou como um ato desesperado de sobrevivência se transformou em uma parceria surpreendente. O menino foi acolhido na mansão, cercado de luxo que nunca conhecera. Mas mesmo ali, ele carregava consigo o medo de confiar. As paredes da mansão eram como muros invisíveis, sempre lembrando do abandono do passado. Enquanto os dias passavam, os dois começaram a sonhar juntos. Um instituto que ajudasse outras crianças como Mateus a terem uma segunda chance. O Instituto Esperança. A ideia pulsava com a força de um novo início. Mas segredos ocultos na vida de Alexandre ameaçavam desmoronar tudo. Sombras de um passado que ele preferia esquecer surgiam como fantasmas. E um antigo rival que ele pensava ter deixado para trás agora ressurgiria para atormentá-los. Mateus se viu preso entre a gratidão pela nova vida e a necessidade de lutar por outras crianças. Ele tinha uma voz, uma história. E quando subiu ao palco para falar sobre suas experiências, seu coração batia forte. As palavras saíam como chamas, mas o dilema o consumia. Deveria arriscar tudo para proteger sua liberdade e os sonhos de outros? Ou segurar a segurança que Alexandre lhe oferecia? E assim, entre aplausos e olhares emocionados, Mateus se perguntou até onde ele estava disposto a ir para mudar não apenas sua vida, mas também a de muitos outros. O futuro era um mistério, uma encruzilhada à vista. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto os aplausos ecoavam pela sala, Mateus sentia a adrenalina percorrer seu corpo. Seu discurso sobre o Instituto Esperança tinha tocado corações, feito as pessoas se levantarem. Todo aquele carinho o envolvia como um abraço quente. Mas em meio a tanta luz, uma escuridão se aproximava, silenciosa. Do lado de fora da mansão, um carro preto parou,
e dele saiu uma figura familiar, Raul, o antigo sócio de Alexandre. Mateus não sabia, mas esse nome trazia uma tempestade consigo. Ele mal teve tempo de pensar naquilo quando, de repente, a porta da mansão se abriu com um estrondo. A cena se transformou. Raul entrou, e o sorriso que ele trazia não era um bom sinal. Ele olhou para Alexandre com um brilho de malícia nos olhos. Precisamos conversar, parceiro. A voz dele era um veneno, penetrante e carregada de ameaças. O ambiente antes festivo virou um campo de batalha. Mateus, curioso e apreensivo, sentiu o coração acelerar. Ele estava prestes a entrar em uma trama que jamais imaginou. Raul se dirigiu a Alexandre, e o que se seguiu foi um turbilhão de emoções. Você não acha que pode simplesmente me abandonar? Nós ainda temos contas a acertar. E tom cortante reverberou pelas paredes da mansão. Alexandre se levantou, o semblante enrijecido. Eu te avisei para ficar longe. A vida que construí é minha escolha. Cada palavra de Alexandre era carregada de um peso que Mateus não compreendia, mas sentia no ar. Havia um passado que ardia como fogo nas palavras de Raul. Os convidados que antes aplaudiam começaram a murmurar. O clima de celebração se transformou rapidamente em uma nuvem pesada de tensão. Escuta, você nem pode simplesmente apagar tudo o que fizemos juntos. Você ainda está devendo. Raul se aproximou, olhos fixos em Alexandre, como um predador avistando sua presa. Mateus não entendeu a gritaria, mas o medo começou a se instalar em seu peito. Ele olhou para Alexandre, ali, parado, a adrenalina escorrendo por seu rosto, os olhos do milionário, normalmente irradiando confiança. Agora pareciam vazios, cheios de cicatrizes de um passado que ele tentava enterrar. De repente, Raul sacou um papel do bolso e a tensão atingiu seu ápice. Você sabe do que falo, e não fujo da verdade. Este acordo, se não cumprir, tudo o que você construiu vai desmoronar. E aquele menino? Ele apontou para Mateus. Pode ser a sua última chance de redenção. Mateus sentiu um nó na garganta. O que seria aquele acordo? O que Alexandre estava escondendo? Ele olhou para Alexandre, buscando respostas nos olhos que até então eram seu abrigo. Mas a única coisa que viu foi um desespero que contradizia a imagem do homem forte e protetor que conhecera. Você não vai ameaçar o Mateus, Alexandre bradou, sua voz agora carregada de uma energia que Mateus não sabia que ele possuía. Mas as palavras de Raul tinham um impacto visceral. O garoto se lembrou das noites frias nas calçadas, do medo de um amanhã sem esperança. Enquanto cada segundo passava, a atmosfera se tornava mais opressiva. Raul sorriu, quase satisfeito com o caos que havia causado. Cuidado, Alexandre. Você pode perder não só o instituto, mas tudo o que ama. E assim, a tensão explodiu em combustível. Um segredo enterrado estava prestes a vê-la luz, e cada olhar na sala pesava mais que uma pedra. Mateus, agora ciente de que sua vida estava entrelaçada a um mistério profundo, se perguntava: até onde Alexandre iria para protegê-lo? O futuro parecia um labirinto de incertezas, e a única certeza era que a simples ligação entre os dois teria consequências que mudariam tudo. O que mais estava escondido nas sombras do passado de Alexandre? E, principalmente, até que ponto Raul estava disposto a ir para recuperar o que acreditava ser seu? A tensão na sala era palpável, como uma corda prestes a se romper. Todos os olhares estavam fixos em Raul. Ele se movia, como um leão em sua jaula, com um sorriso que fazia os convidados estremecerem. Você sabe que está apenas adiando o inevitável, não é, Alexandre? Disse Raul com a voz escorregadia. Foi quando a porta do fundo da mansão se abriu novamente, abruptamente, e um novo personagem entrou em cena. Era Laura, a esposa de Alexandre. Uma mulher que parecia sempre ser a luz em suas dificuldades. Ela, no entanto,
não estava com a expressão de felicidade que sempre ostentou. Seu olhar estava carregado de uma fúria silenciosa. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela. E o impacto das palavras cortou o ar como uma faca. Todos se viraram para ela. O ambiente, agora tenso e sombrio, se tornava ainda mais abrasivo. Mateus observou, confuso. Alexandre mal teve tempo de responder antes que Raul soltasse um riso seco. "Oh, olha só, a senhora da casa! Você deveria estar preocupada com seu marido. Ele não está apenas devendo a mim." Raul se aproximou mais, e a repulsa de Mateus por aquele homem cresceu. "Ele apostou mais do que você imagina, querida. E se não cumprir, você e seu menino também podem ser parte do preço." O coração de Mateus disparou. Ele olhou para Alexandre, buscando uma explicação. Um turbilhão de emoções permeava a sala, mas Alexandre se manteve firme. "Basta, Raul. O que você quer não envolve Laura ou Mateus. Você sabe disso." A voz dele tinha autoridade, mas na expressão havia algo que Mateus nunca havia visto antes: desespero. Então, como um raio cortando o céu, Laura se voltou e disse: "Você trouxe isso para dentro da nossa casa, Alexandre? Este homem? Você realmente acha que pode proteger nossa família com ameaças como estas?" O relutante silêncio tomou conta do espaço, e Mateus sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Nesse instante, Raul decidiu dar o golpe final. "A verdade é que Alexandre não é quem você pensa, criança. Ele não salvou você só por amor. Ele tem uma conexão profunda com você. Um segredo que poderia arruinar tudo. Não há mesmo, Alexandre." Mateus sentiu um frio na espinha. O que Raul estava insinuando? "Não ouça, Mateus!" Alexandre gritou, mas as palavras de Raul ecoaram mais alto. "O garoto é a chave para os erros do passado de Alexandre. A responsabilidade dele. Se você quer saber, ele é seu pai." O impacto das palavras parecia reverberar na sala, esmagando tudo ao seu redor. Mateus se sentiu como se o chão tivesse enlouquecido sob ele, girando, fazendo tudo parecer uma alucinação. Mateus olhou para Alexandre, buscando a verdade. O rosto do milionário estava pálido, o olhar trêmulo. Ele estremecia, como se cada palavra de Raul o tivesse atingido como um soco. "Isso não é verdade. Você sabe que não é verdade." Mas a própria fervura na voz de Alexandre parecia pequena diante da tempestade que se aproximava. Os murmúrios na sala viraram um clamor. As pessoas se entreolhavam, confusas e apavoradas. Mateus estava confuso, perdido entre a alegria de ter sido salvo e a dor de uma verdade potencialmente devastadora. Como poderia confiar em alguém que ele sempre viu como seu salvador? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma horrível. Olhou para Alexandre, já quebrando o silêncio. "Então você sabia. Você escondeu isso de mim, de nós." O sentimento na sala era eletricidade pura. Um rosnado prestes a explodir em chamas. O que realmente significava essa revelação? O que aqueles dois poderiam ter compartilhado no passado? E, principalmente, qual o futuro de Mateus, agora que tudo tinha mudado? E assim, enquanto os ecos de vozes e choros se misturavam, Mateus se perguntava: quem era realmente aquele homem que salvaria sua vida? E até que ponto a linha entre amor e traição poderia se tornar borrada? A verdade estava para se revelar, e Mateus sentiu que seu mundo não seria o mesmo novamente. O clima na sala do evento era tenso, e o ar parecia denso como chumbo. Mateus mal conseguia respirar. "Ele é seu pai." A voz de Raul ainda ecoava na mente do garoto. Ele olhou para Alexandre em busca de qualquer sinal de resposta. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e a pressão nos ombros era insuportável. Laura, a esposa de Alexandre, parecia uma tempestade prestes a eclodir. "Você escondeu isso de mim? De nós?"
A dor em sua voz cortava mais que qualquer faca. Alexandre ficou paralisado, como se as palavras de Raul o aprisionassem. Laura, eu não sabia como. Começou ele, mas a voz falhou. A indignação crescia, e o desespero na expressão de Laura só aumentava a confusão dentro de Mateus. Em meio a toda a gritaria, um estrondo dançou pelo ar e interrompeu o caos. A porta da mansão se abriu com força. Um trio de homens desconhecidos irrompeu, uniformizados, com olhares severos que cortavam mais que qualquer curiosidade. O líder, um homem alto e escuro, que parecia ter saído de um filme de ação, levantou a mão. Precisamos de Alexandre Mendes e do garoto, anunciou com intensidade. O reputado milionário não parecia impressionado, e a expressão no rosto dele disse tudo. Não é a primeira vez que isso acontece. A tensão se transformou em uma confusão instantânea. Mateus começou a compreender que algo muito maior estava envolvido aqui. O carinho que sentia por Alexandre começou a murchar como uma flor sem água. — O que está acontecendo? Gritou ele, o coração pulsando. — Quem são vocês? Raul ousou sorrir. — Parece que você atrai problemas, Alexandre. Um pai despreocupado, um passado obscuro, e agora você tem a máfia atrás de si. Essas palavras soaram como um coice, e o sangue de Mateus gelou. Ele se lembrava da vida nas ruas, das histórias sobre a máfia, aquelas que assustavam até os meninos mais corajosos. Não pode ser! Ele sussurrou, os olhos arregalados. O homem à frente dos outros, que parecia ser o líder, avançou. Temos um trabalho para você, Alexandre. O que você tem é seu, mas há um preço a ser pago, agora. Ou você e o garoto vão pagar por isso. A atmosfera mudava. Agora havia mais em jogo do que segredos familiares. O futuro de Mateus estava ameaçado por uma escolha que ele não queria fazer. Raul começou a rir. Viu, Alexandre? A vida que você construiu nas sombras agora está trazendo à tona suas verdadeiras contas. Como você espera proteger esse menino se a verdadeira batalha não é contra mim, mas contra seus próprios demônios? Mateus ficou paralisado ao ouvir o nome de demônios. O tom de Raul ecoou nas paredes da mansão, transformando o lugar que antes parecia seguro em um campo de batalha. O garoto olhou para Laura, que se aproximava de Alexandre com um semblante de determinação. Não, vamos enfrentar isso juntos. Você não pode se esconder atrás do passado. É hora de enfrentar, de se libertar. Você não entende, gritou Alexandre, a frustração se transformando em desespero. Eu nunca quis que isso chegasse até você ou até o Mateus. E no calor do momento, a verdade jorrou. Mateus é tudo que eu tenho. E eu me envolvi com pessoas erradas. Foi por isso que eu deixei nas ruas. As palavras de Alexandre cortaram o ar como facas. Mateus sentiu um vazio imenso. Ele não era apenas um salvador. Era um homem fugindo de suas ações, de sua verdade. O impacto da revelação era quase palpável. Ele olhou para o rosto de Alexandre, a figura que ele tanto admirara, e percebeu que a luz estava se apagando. E então, em um movimento repentino, os homens da máfia começaram a se aproximar. Vamos embora, Alexandre. Você e o garoto estão comprometidos. A hora dos jogos acabou. A voz do líder era clara como cristal. E, de repente, tudo se tornou uma corrida contra o tempo. Mateus sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Qualquer ideia de segurança evaporou. Ele não sabia quem eram aqueles homens, mas agora sabia que estavam em perigo. Uma nova realidade se desenrolava. Uma teia de traição e incerteza. A sala, antes cheia de risos e aplausos, agora era um campo de batalha emocional. E a única saída clara parecia ser uma fuga desesperada.
Ao olhar nos olhos de Alexandre, ele teve certeza de uma coisa: a vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais estaria escondido nas sombras do passado? E o que mais ele ainda não sabia sobre Alexandre? A verdade estava se aproximando, e o futuro se transformava em um labirinto de inseguranças e surpresas. O clima na sala do evento era tenso, e o ar parecia denso como chumbo. Mateus mal conseguia respirar. Ele é seu pai. A voz de Raul ainda ecoava na mente do garoto. Ele olhou para Alexandre em busca de qualquer sinal de resposta. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e a pressão nos ombros era insuportável. Laura, a esposa de Alexandre, parecia uma tempestade prestes a eclodir. Você escondeu isso de mim? De nós? A dor em sua voz cortava mais que qualquer faca. Alexandre ficou paralisado, como se as palavras de Raul o aprisionassem. Laura, eu não sabia como, começou ele, mas a voz falhou. A indignação crescia, e o desespero na expressão de Laura só aumentava a confusão dentro de Mateus. Em meio a toda a gritaria, um estrondo dançou pelo ar e interrompeu o caos. A porta da mansão se abriu com força. Um trio de homens desconhecidos irrompeu, uniformizados, com olhares severos que cortavam mais que qualquer curiosidade. O líder, um homem alto e escuro, que parecia ter saído de um filme de ação, levantou a mão. Precisamos de Alexandre Mendes e do garoto, anunciou com intensidade. O reputado milionário não parecia impressionado, e a expressão no rosto dele disse tudo. Não é a primeira vez que isso acontece. A tensão se transformou em uma confusão instantânea. Mateus começou a compreender que algo muito maior estava envolvido aqui. O carinho que sentia por Alexandre começou a murchar como uma flor sem água. O que está acontecendo? Gritou ele, o coração pulsando. Quem são vocês? Raul ousou sorrir. Parece que você atrai problemas, Alexandre. Um pai despreocupado, um passado obscuro, e agora você tem a máfia atrás de si. Essas palavras soaram como um poice, e o sangue de Mateus gelou. Ele se lembrava da vida nas ruas, das histórias sobre a máfia, aquelas que assustavam até os meninos mais corajosos. Não pode ser, ele sussurrou, os olhos arregalados. O homem à frente dos outros, que parecia ser o líder, avançou. Temos um trabalho para você, Alexandre. O que você tem é seu, mas há um preço a ser pago. Agora, ou você e o garoto vão pagar por isso. A atmosfera mudava. Agora havia mais em jogo do que segredos familiares. O futuro de Mateus estava ameaçado por uma escolha que ele não queria fazer. Raul começou a rir. Viu, Alexandre? A vida que você construiu nas sombras agora está trazendo à tona suas verdadeiras contas. Como você espera proteger esse menino, se a verdadeira batalha não é contra mim, mas contra seus próprios demônios? Mateus ficou paralisado ao ouvir o nome de demônios. O tom de Raul ecoou nas paredes da mansão, transformando o lugar que antes parecia seguro em um campo de batalha. O garoto olhou para Laura, que se aproximava de Alexandre com um semblante de determinação. Não. Vamos enfrentar isso juntos. Você não pode se esconder atrás do passado. É hora de enfrentar, de se libertar. Você não entende, gritou Alexandre, a frustração se transformando em desespero. Eu nunca quis que isso chegasse até você ou até o Mateus. E no calor do momento, a verdade jorrou. Mateus é tudo que eu tenho. E eu me envolvi com pessoas erradas. Foi por isso que eu deixei nas ruas. As palavras de Alexandre cortaram o ar como facas. Mateus sentiu um vazio imenso. Ele não era apenas um salvador, era um homem fugindo de suas ações, de sua verdade. O impacto da revelação era quase palpável. Ele olhou para o rosto de Alexandre, a figura que ele tanto admirara, e percebeu que a luz estava se apagando. Então, enquanto todos estavam imersos nesse turbilhão emocional, um som agudo preencheu o ambiente. O celular tocando.
O líder da máfia sacou um telefone do bolso e atendeu. O rosto dele mudou. A fúria que antes dominava suas feições se transformou em pânico. Não! Não pode ser! Ele murmurou, a voz tremendo. A única coisa que Mateus conseguia pensar era: o que poderia ser tão terrível a ponto de desarmar aquele homem impiedoso? O líder tentou manter a compostura, mas podia-se ver que a situação fugia do seu controle. Ele deu um passo atrás, olhando rapidamente para seus homens e, em seguida, para Alexandre. Temos que ir, agora! Mateus estava confuso. O que estava acontecendo? Antes que pudesse perguntar, o homem que parecia ser o chefe deu um ultimato. Você não tem ideia do que está em jogo, Alexandre. O que você fez, eles sabem de você. O seu passado. E agora, o que começou como um acordo veio à tona em algo muito maior. Você está cercado. Mateus olhou de um para o outro, o pânico crescendo em seu peito. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O que Alexandre havia feito que tirou o chão não só de sua vida, mas daquelas pessoas também? E a verdade que agora se desdobrava fez o coração dele disparar novamente. A reviravolta do momento dissipou a tensão anterior e deixou um rastro de incerteza. Mateus sentiu que a partir daquele instante, tudo o que conhecia estava prestes a mudar completamente. Ele olhou nos olhos de Alexandre buscando uma resposta. Mas a única certeza era que ele não sabia mais em quem confiar. E no meio daquela tempestade, uma única pergunta pairava no ar pesado. Quem realmente era Alexandre Mendes? As revelações estavam se acumulando como tempestades em um céu escuro, prestes a eclodir, e Mateus, no centro de tudo, não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Mateus sentia o coração na boca. O que você fez? Eles sabem de você. As palavras do líder da máfia ecoavam em sua mente, pesadas como pedras. A sala estava em suspense, alguns convidados segurando a respiração. Raul sorria. Era a alegria de quem assiste ao colapso de um castelo de cartas. Mateus olhou para Alexandre, buscando conforto em seus olhos. Mas o que recebeu foi uma expressão tão carregada de medo que fez o garoto estremecer. Precisamos ir, agora! Gritou o homem da máfia, quebrando o silêncio. Os outros olharam desconfiados. Alexandre se virou para Laura, seu olhar carregando um peso que Mateus mal conseguia compreender. Queria gritar, perguntar o que estava acontecendo, mas a voz falhou. Ele só conseguia sentir uma tempestade se formando ao seu redor. Raul, aproveitando-se do caos, continuou com sua malícia. Você realmente achou que poderia escapar do passado, Alexandre? Ninguém escapa dos próprios demônios. A sala fervilhava em murmúrios. Aquela revelação desprezava não só o que Alexandre havia feito, mas o futuro que Mateus sonhou ter ao lado dele. Com um movimento rápido que ninguém esperava, Alexandre se virou bruscamente. Mateus, fique atrás de mim! O aviso era apressado, mas a determinação em sua voz cortava como uma lâmina. O garoto apenas obedeceu, seu coração acelerando numa mistura de pavor e apreensão. A atmosfera tornou-se pesada, o ar parecia ser cortado por facas. O líder da máfia deu um passo à frente. Tem uma maneira de resolver isso, Alexandre. Podemos acabar com esse circo de uma vez por todas, com um pagamento. O que ele sugeriu deixou o ambiente tenso mais do que já estava. A vida de Mateus começou a parecer uma moeda de troca, um peão em um jogo em que ele não queria participar. Mas antes que alguém pudesse reagir, o telefone do homem tocou novamente. Ele atendeu com uma expressão de dor. Sim, sim. Como assim? Seus olhos arregalaram-se, e o pânico passou de uma leve névoa para um furacão. O líder começou a suar, como se tivesse sido atingido por um raio. Mas isso não pode ser. Não depois de tudo. Ele ficou pálido, e por um momento
Todos esqueceram seus temores. O que estava a acontecer? Mateus sentiu a agonia crescer. O homem da máfia repentinamente ficou em pé, como se estivesse prestes a desmaiar. Eu não posso. Nós não podemos continuar com isso. Acordos foram quebrados. Eles estão vindo. E então, em um movimento desesperado, ele fez um gesto com a mão, como se estivesse pedindo calma. Mas era claro que a calma havia desaparecido. Que homo assim? Gritou Raul, furioso. Você não pode simplesmente abandonar a missão. Ele se adiantou e a tensão aumentou. Mas um terceiro homem, de aparência decidida, empurrou Raul para o lado. Basta, Raul. As coisas mudaram. Eles vão atrás de você também. O clima virou uma tempestade impossível de controlar, e todos desapareceram das mentes dos presentes, focando no choque da revelação. Mas o que está acontecendo? Questionou Alexandre, sua voz entrecortada pelo medo e pela raiva. O lado seguro, a primeira linha de defesa, o desaparecimento do controle. Todos os olhares estavam fixos naquele homem que se tornara uma figura de desespero. Mateus, eles sabem quem você é. As palavras saíram como um sussurro. Mateus sentiu como se o chão tivesse prestes a abrir sob seus pés. O que você quer dizer? O medo se instalou. Raul, agora paralisado, olhou nos olhos de Alexandre e, numa reviravolta chocante, perguntou: Você realmente pensou que esconderia tudo para sempre? Somos mais do que só conhecidos. Estamos conectados por sangue, por negócios, por lealdade. Você me traiu e agora, será que você queimou mais do que apenas ponte? A sala ficou em silêncio absoluto. A conexão de Alexandre com a máfia, o que quer que fosse, finalmente revelado. Um nó apertou-se na garganta de Mateus. Ele não queria acreditar. Como poderia confiar em alguém que estava tão profundamente envolvido nesse mundo escuro? Ele olhou para Laura, buscando respostas, e viu os olhos dela se encherem de lágrimas. A verdade é que o garoto é cheio de surpresas, Raul acrescentou com um sorriso sombrio. O olhar nos olhos dele era de triunfo. E ele logo vai descobrir que sua vida está intrinsecamente ligada a tudo isso. E lá estava Mateus, no centro da tempestade, sentindo que seu mundo se desmoronava ao seu redor. Em meio a todas aquelas revelações, uma única questão ressoava em sua mente. Quem era Alexandre Mendes realmente? Mais segredos e mais traições estavam à espreita nas sombras, prontos para transformar tudo de novo. E o tempo estava se esgotando. Mateus sentiu seu coração acelerar. Cada batida parecia um grito na sua mente. O garoto é cheio de surpresas. As palavras de Raul reverberavam essencialmente, tirando o chão de seus pés. O que mais havia de verdade naquele labirinto de mentiras e traições? Ele olhou para Alexandre, pela primeira vez notando o medo nos olhos de seu salvador. Mateus, precisamos. Alexandre começou, mas o líder da máfia o interrompeu. Chega de palavras. Precisamos de ações, não é? O homem fez um gesto e 2 dos seus capangas avançaram, enquanto a tensão na sala crescia como uma tempestade. Mas foi quando o telefone do líder tocou de novo que tudo mudou. Ele atendia, a voz dele se transformando de raiva para pânico. Não, não pode ser. Eles estão vindo. O ar pesado na sala parecia puxar todos para dentro, como se um buraco negro estivesse se formando no centro. Mateus não entendia. Mas a sensação de que tudo estava desmoronando era opressora. Ele conseguiu ouvir Raul baixando a voz como se estivesse falando de um segredo obscuro. O que você fez, Alexandre? E então, do nada, um grito estrondoso cortou o ar. Uma explosão. Fogo da mansão voou pelos ares em um estrondo ensurdecedor. O vento entrou, gelado e cortante, e as luzes da sala piscavam. Todos se viraram, em estado de choque, quando uma figura deslizou pela porta destroçada. Um homem com olhos frios e uma expressão de desespero. Ele estava coberto de poeira e sangue,
Alexandre, eles estão atrás de você. Precisamos sair agora. A urgência na voz dele era palpável, e o pânico tomou conta da sala. Quem é você? Gritou Laura, a voz trêmula. Mauro, o informante, de quem você nunca ouviu falar. Ele respondeu, e a expressão de Alexandre mudou, como se estivesse lembrando de algo terrível. A tensão agora era insuportável. O garoto se perguntava, quem era aquele homem? Como ele conhecia Alexandre? Você trouxe isso para dentro de casa, Mauro interrompeu, antes que Alexandre pudesse falar. O acordo foi além do que você imagina. Eles sabem do garoto. Se não sairmos agora, podemos estar todos mortos. Mateus sentiu um nó na garganta. Por que eles querem me pegar? A lógica estava prestes a romper. Algo maior estava em jogo. Antes que pudesse digerir, a sala se iluminou com sirenes, como se o fim do mundo estivesse prestes a acontecer. A porta da frente se abriu, e mais homens da máfia entraram. Alexandre, a dívida que você deve não é com Raul, mas com nós. O tempo acabou. A revelação caiu como uma bomba. Dívida? Mateus sussurrou, o terror se espalhando por seu corpo. A verdade era que aquela não era apenas uma luta por vida ou morte. Era uma luta por algo que mudava tudo. Ele não era meramente um garoto da rua que Alexandre salvou. Ele estava profundamente enredado em algo muito mais sinistro. Raul sorriu triunfante, mas a escuridão em seu olhar denunciava um verdadeiro desejo de vingança. O clima da sala mudava, e todos percebiam que estavam em um jogo mortal e não sabiam as regras. Mateus é a chave para a redenção de Alexandre. Ele tomou uma decisão que você não pode imaginar, Raul. Mauro gritou, sua voz fervilhando. Os olhares se encontraram, e enquanto o caos se aproximava, Mateus entendeu que seu verdadeiro papel nesse tabuleiro estava prestes a ser desvelado. E se eu for a resposta, o que você vai fazer, Alexandre? O garoto perguntou, a esperança e o medo entrelaçados em sua voz. As respostas estavam mais distantes do que nunca, e com a escuridão se aproximando, ele percebeu que isso ia muito além de salvar ou ser salvo. Algo muito mais profundo e aterrador estava em jogo, e o tempo estava se esgotando. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. A tensão era palpável. Enquanto os homens da máfia entravam, Mateus se perguntava: quem realmente era seu pai? As linhas entre amor e traição estavam prestes a se desvanecer em um mar de desespero, e Mateus não se sentia mais seguro em sua nova vida. Uma nova realidade estava emergindo, brava, cravejada de segredos. E ele estava no centro disso tudo, suspenso entre a verdade e a liberdade, sem ter ideia do que lhe aguardava. Mateus sentia o coração na boca. O que você fez? Eles sabem de você. A voz de Raul soava como uma sombra ameaçadora. Todos estavam paralisados, a tensão aumentando. O ar quente da sala parecia pesar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Quando o homem da máfia se virou, um sinal de desespero em seu olhar, Mateus se perguntou se tudo tinha chegado a um ponto crítico. Raul apenas observava, um sorriso cínico nos lábios. Não seja imprudente, Mauro. Você sabe o que está em jogo. As palavras dele cortaram o ar. Antes que a situação se tornasse insuportável, algo chocante aconteceu. Um barulho ensurdecedor. A janela atrás de Mateus estourou em 1000 pedaços. Vidros voaram, e um homem amigo de Mauro entrou, ofegante. Eles chegaram mais cedo. Temos que sair agora. Ele estava ensanguentado e com a roupa rasgada. O pânico tomou conta. O que está acontecendo? Gritou Laura. A voz dela tremia. O homem só tinha tempo para um olhar furtivo. A máfia não para. Estão aqui por todos nós. E com isso, ele correu para a porta, puxando Mauro junto. Alexandre ficou imóvel, a verdade o atingindo como um soco no estômago. Olhou para Mateus, que estava confuso. Você precisa entender, Mateus. É mais do que só dinheiro. Estou tentando.
A frase foi cortada por outro estrondo, desta vez do lado de fora. Mateus sentiu o tremor do chão. Ele viu os homens da máfia cercando a mansão. A adrenalina subia, e ele não sabia se queria gritar ou correr. Olhou para Alexandre, para Laura. Por que tudo isso está acontecendo? A incredulidade sufocava sua voz. Raul se aproximou. A expressão dele, uma mistura de raiva e satisfação. Vocês realmente acham que podem escapar? O passado não perdoa. Alexandre, você fez inimigos poderosos. Ele se virou para Mateus, um brilho sombrio nos olhos. E agora, meu garoto, você é o alvo. O que eles querem é você. Reações rápidas aconteceram em cascata. Alexandre gritou: não! Ele é apenas uma criança. E enquanto o caos se aproximava, uma verdade brutal surgiu. Aqueles homens não estavam apenas atrás de dinheiro. Estavam atrás de algo maior, mais profundo. Algo ligado ao passado obscuro de Alexandre. Mateus é a chave para a nossa salvação. Você precisa lembrar do que aconteceu na noite em que você foi deixado na rua. Mauro disse sua voz baixa, mas intensa. As palavras soavam como um eco distante. Todo mundo estava prestes a descobrir uma verdade devastadora que havia sido escondida no fundo da obscuridade. Mateus estava paralisado. O que você quer dizer? A inquietação pulava como labareda dentro dele. A expressão de Mauro mudou, uma súbita mistura de dor e compaixão. O homem olhou para Raul e disse: você me avisou, mas não posso deixá-lo. Não posso deixar o passado arruinar o futuro dele. E então, em um movimento brusco que ninguém esperava, ele atirou uma cadeira em direção à porta, criando uma rota de fuga. A sala entrou em êxtase. Saia! Rápido! Gritou Alexandre, puxando Mateus junto. Mas antes que pudessem alcançar a saída, Raul se aproximou, seu sorriso maligno se alargando. Vocês realmente pensaram que conseguiriam escapar? Ele não pode viver. Ele é o que vai arruinar tudo. O ar ficou pesado. Um silêncio mortal caiu. Mateus sentiu seu coração encolher. Ele olhou para Alexandre, buscando proteção em seu olhar. O que ele não sabia era que toda a vida que conhecia estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. A verdade que ele havia negado lá atrás agora voltava como um bumerangue. E antes que pudesse entender qualquer coisa, tudo se apagou. Uma explosão. O mundo desmoronando ao seu redor. O calor, o som, o chão tremendo, tudo girando. Quando a poeira assentou, ele percebeu que estava deitado, conto e assustado. O rosto de Alexandre estava perto, mas não tinha a expressão calma de antes. Mateus, você precisa saber que... E então a escuridão tomou conta, deixando o garoto em uma profunda confusão sobre o que realmente acontecia em sua vida. O que mais poderia ter sido escondido? Que poderia mudar tudo? A pergunta ecoava em sua mente, aberta e sem resposta, enquanto a vida ao seu redor desmoronava. Mateus sentiu seu coração na boca. A explosão tinha sido ensurdecedora, como o fim do mundo descendo sobre eles. Ele tentava processar tudo enquanto a poeira ainda pairava no ar denso. O suor escorria pelo seu rosto, e ele mal conseguia focar nos rostos ao seu redor. O que estava acontecendo? Por que a vida dele virou um pesadelo tão rápido? Alexandre estava agachado, protegendo Mateus com o corpo, um escudo contra a confusão. Ele olhou para o garoto, a fúria e o desespero brilhando em seus olhos. Mateus, precisamos fugir agora. A urgência na voz dele cortava a tensão. Mas Mateus ainda estava paralisado. Por que eles querem me pegar? O que você escondeu de mim? A pergunta escapuliu, cheia de dor e raiva. Raul não perdeu tempo e aproveitou para atacar. A verdade é que você não tem ideia do que está em jogo. Garoto, você é mais importante do que imagina. Ele se divertia com aquilo, sorrindo com um brilho maligno nos olhos.
E quando eles descobrirem quem você realmente é, vai ser o fim para todos nós. Mauro tentava gritar algo, mas seu grito foi abafado pelo som de mais passos pesados. O grupo da máfia estava se aproximando da sala, cercando o local. Eles nunca vão parar. Precisamos sair agora. Mauro repetia, mas a sala era um redemoinho de pânico. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Laura, que até então permanecera em choque, com um olhar perdido, gritou: "Não! Você não pode fazer isso!" E antes que alguém pudesse reagir, ela pegou um objeto pesado que estava próximo e atingiu Raul na cabeça. A força do golpe o fez cair, paralisado, e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Mateus assistiu enquanto Alexandre olhava para Laura com olhos arregalados. O que você fez?" O horror na expressão dele era palpável. Mas não havia mais tempo para hesitar. Os capangas da máfia estavam entrando. E então, numa reviravolta inesperada, Raul levantou a cabeça, a expressão ainda cheia de fúria. "Você não sabe com quem está lidando." Ele cospe sangue e se levanta lentamente, e seu olhar se fixa em Mateus. "Não importa o que você fez ou onde você estava. Essa é a sua vida agora. Você é o filho ilegítimo de Alexandre, e o alvo principal disso tudo." O impacto da revelação foi como um soco direto no estômago de Mateus. Ele se sentiu desmoronar por dentro. Tudo começou a girar. "O quê? Isso não pode ser verdade? Você está mentindo?" O desespero se transformou em confusão. Ele se envolveu em uma relação que nunca deveria ter acontecido. Raul gritou, enquanto outros homens da máfia se moviam, cercando a sala. "E agora, somos todos alvos." Laura, o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas, atendeu o desespero de Mateus. "É verdade, mas não importa quem você é. Você é minha prioridade agora," ela disse, se movendo para proteger o garoto. Mas Mateus estava paralisado pela revelação. Ele olhou para Alexandre, buscando alguma resposta, alguma explicação. Mas o que viu foi um homem quebrado, perdido em meio aos escombros de sua própria vida. "Mateus, não! Eu não sabia! Isso não tinha que ser assim." A voz de Alexandre tremia e a dor em seu olhar era genuína. "Você me escondeu isso tudo? Eu sou só um peão no seu jogo?" A indignação fervia em seu interior. O que mais Alexandre não havia contado? O nó na garganta de Mateus escorria como ácido. Ele sentia que todos ao seu redor estavam em um labirinto de mentiras. Os capangas da máfia se aproximavam cada vez mais, e a pressão era insuportável. Um abalo na confiança. O passado voltava numa tempestade, e o futuro parecia uma miragem. Raul sorriu, sabendo que havia plantado a semente da dúvida. "Você nunca pode confiar em quem não te contou a verdade." "O que você vai fazer agora, Mateus?" Mateus sentiu o peso daquela pergunta. O que ele faria? A vida dele nunca mais seria a mesma. Nessa confusão, o que poderia ser a chave de sua liberdade agora parecia ser a própria prisão. E assim, enquanto a tempestade se aproximava, ele sabia que a revelação só trouxe mais perguntas. Ele estava no centro de um turbilhão, sem nenhuma saída à vista. O que viria depois? Mateus estava paralisado, o peso da revelação de Raul ainda martelando em sua mente. "Você é o filho ilegítimo de Alexandre." Aquilo se repetia como um eco, batendo forte em seu peito. Olhou para Alexandre, buscando uma resposta, uma explicação para aquele vendaval. Mas o olhar do milionário estava perdido, cheio de dor. O que eles tinham escondido por tanto tempo? A sala estava um caos. A máfia se aproximava. As vozes se entrelaçavam em gritos de pânico. Laura segurava Mateus com força. A presença dela era a única coisa que o ancorava. "Fiquem juntos. Não se separem," ela ordenou, a determinação em sua voz cortando a tensão. "Vamos sair, agora!" Mauro gritou, puxando Alexandre.
O líder da máfia já havia se reerguido. O olhar maligno se voltava para Mateus, um sorriso torto nos lábios. Ainda há um jeito de acabar com isso, Alexandre. Precisamos do garoto. Mateus sentiu as entranhas revirarem. O que Raul dizia parecia uma sentença de morte. Então, em um momento de pura adrenalina, Laura lançou-se para a frente, dando um soco no rosto de Raul. Não, você não vai tocá-lo! Todo mundo congelou por um segundo. Raul, atônito, tocou o rosto, surpreso com a coragem da mulher. Foi tempo suficiente. Alexandre tomou a frente. Mateus, fuja! Ele bradou. Vá, agora! O garoto hesitou, mas o grito de Alexandre o despertou. Finalmente, as peças começaram a se encaixar, e enquanto Mauro abria a porta dos fundos, a realidade vinha à tona. Vá, Mateus, não olhe para trás! Ele correu. O medo pulsava nas veias, mas a raiva e a vontade de viver o impulsionavam. Ao atravessar a porta, um grupo de homens armados entrou. As expressões deles eram perigosas. Mas aqueles instantes pareciam durar uma eternidade. Mateus se virou para olhar uma última vez. Viu Alexandre e Laura se posicionando na frente de Raul. Os olhares deles determinados, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. O ar estava carregado, mas Mateus precisava focar. Ele começou a correr, a adrenalina tomou conta dele, empurrando seus limites. As sirenes ainda soavam, e o frio da noite parecia cortante. Ele passou por uma rua cheia de sombras. Seu coração batia como um tambor. Neste momento, ele não era apenas um garoto de rua. Ele era alguém importante. Alguém que mudaria o seu futuro. Sem lembrar das direções, encontrou um beco, no qual se escondeu. Com a respiração ofegante, observou a porta da mansão. Os gritos começaram a se intensificar. O que estava acontecendo lá dentro? O que Raul e a máfia fariam agora? Mas logo ele sentiu que precisava agir. Ele não era uma vítima. Ele era a chave. E então, pela primeira vez, ele se lembrou das palavras de Alexandre sobre o Instituto Esperança. Era mais do que um sonho. Se conseguirem sair dessa, poderiam finalmente dar esperança para outras crianças como ele, olhando para as estrelas em um céu tão azul e profundo. Mateus fez um voto silencioso, como um só. Todos eles aqueles que enfrentam a tempestade. Juntos, eles teriam uma chance. A história de Mateus e Alexandre não terminou ali. Um novo capítulo estava prestes a começar, mesmo diante do caos. Enquanto tudo ao seu redor desmoronava, ele sentiu uma brasa de esperança se acender dentro dele. E a história de cada um, cada escolha feita, cada ato de coragem será lembrada. Agora é sua vez de se juntar a nós nessa jornada. Não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo, porque isso é muito importante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final arrematador. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sua participação é vital. Vamos juntos!